Olá, pessoal! Hoje eu vou aqui nessa aula eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o período paleolítico e período neolítico. Esses dois períodos fazem parte da nossa pré-história, tá? Vai ajudar vocês a resolverem as atividades da apostila. No mapa aqui eu coloquei para vocês uma linha do tempo. Então essa linha do tempo ela mostra que cerca de 3.000 anos antes de Cristo nós tivemos o nosso período de pré-história. Esse período de pré-história ele tem o período paleolítico, o período neolítico, a idade dos metais e depois da idade dos metais a gente entra no período de história, que é o descobrimento da escrita, tá? Para começar, nós vamos falar por esse primeiro período aqui, ó, o período paleolítico. No período paleolítico, ele também é conhecido como período paleolítico ou período da pedra lascada. No período da pedra lascada, esse nome ele é conhecido porque os nossos ancestrais eles utilizavam pedras para fazerem os artefatos dele de caça, de proteção. Eles pegavam uma pedra mais dura, batiam numa pedra mais mole para quebrar essa pedra e usavam o que ficavam dela como ferramenta de proteção e de caça. Por isso que a gente chama de período de pedra lascada. Eles ainda não tinham um conhecimento de aprimoramento dessas ferramentas. E eles usavam essas ferramentas para caça. O período paleolítico ele é marcado pela pedra lascada, pelo uso de pedra lascada e pela vida dos seres humanos como caçador, coletor e nômade. Então, o que é ser caçador? Significa que os humanos eles viviam da caça. Eles precisavam sair de onde eles estavam e caçar para sobreviver, tá? Coletores, por que coletores? Porque eles viviam da coleta de frutos da natureza. Então, eles pegavam as frutas, eles pegavam as plantações, eles apenas coletavam. Tudo que a natureza dava, eles coletavam para si. Eles consumiam o que a natureza fornecia e eles caçavam os animais para sobreviverem, para se alimentarem da carne, tá? Por conta disso, por viver de caça e por viver de coleta, eles viviam uma vida nômade. O que é nômade? O nômade ou nomadismo são pessoas que elas não têm uma residência fixa, elas não têm um lugar fixo para morar. Por viver de caça e de coleta, chegava um momento em que o lugar onde eles estavam não tinha mais alimento para oferecer. Então o caçou, pegou os animais que estavam ao redor, não tem mais animal para caçar. Colheu tudo que a natureza plantou, tudo que a natureza floresceu, que deu, eles já colheram, já consumiram e acaba o alimento. Então chegavam momentos que eles tinham que mudar de lugar, eles migravam de lugar em busca de mais alimentos, mais animais para caçar e também de proteção, tá? Eles viviam nessa época, eles viviam em cavernas, né, em cavernas, sobre rochas, utilizavam-se do fogo para se proteger contra os animais, para se aquecerem do frio. Foi nesse período também que houve a descoberta do fogo e que foi uma descoberta muito importante. Então, eles se utilizavam disso para poder sobreviver. Tá? Viviam mudando no período paleolítico, é marcado pela caça, pela coleta e pela vida nômade que eles viviam, que é você ficar saindo de lugar em lugar em busca de mais comida, em busca de uma melhor proteção, em busca de mais alimentos, mais recursos para sobrevivência, ok? Voltando para a nossa linha do tempo, quando a gente passa aqui do período paleolítico, a gente começa a migrar para o período neolítico. Mas para o que é o período neolítico? O período neolítico ele é marcado pelo desenvolvimento da agricultura, tá aqui para vocês. O que isso a gente chama de revolução agrícola. Essa revolução agrícola a gente tem algumas teorias, né? Existem teorias que afirmam que as mulheres observaram que os pássaros, a semente que os pássaros bicavam ali, que eles espalhavam essa semente em outro lugar e que lá florescia. Dizem que as mulheres conseguiram observar. Também tem uma teoria de que naquela época eles viveram um inverno muito rigoroso. E com esse inverno rigoroso, eles foram obrigados a permanecer por mais tempo no mesmo lugar. Depois, com as mudanças climáticas, eles puderam observar que a natureza crescia novamente.
Então eles tiveram, daí partiu-se a ideia de você plantar para colher de novo. Então, a partir do período neolítico, ele passa a ser marcado por diversos fatores, entre eles também conhecido por período da pedra polida. Por que pedra polida? Porque nesse momento eles passam a trabalhar a pedra para ter ferramentas melhores. Então, eles têm a revolução agrícola, então eles começam a plantar para colher. Eles têm a construção de ferramentas mais sofisticadas, que são utilizadas através do polimento da pedra. Então, eles conseguindo polir a pedra, eles tinham ferramentas maiores, ferramentas mais sofisticadas que permitiam uma caça melhor, um manejo melhor com a terra, uma proteção melhor, entre outras coisas. Outros utensílios se utilizavam com a pedra polida. E eles também aprenderam a domesticar animais. Qual é a importância de domesticar animais? Qual foi a visão para se domesticar animais? Eles perceberam que, plantando, outros animais começaram a se aproximar. Mas os animais não se aproximavam para atacá-los. Os animais se aproximavam para ter acesso ao alimento deles. E eles perceberam que, dando um pouco de alimento, eles tinham a confiança do animal e podiam manter o animal por perto. O animal se reproduzia, então eles começavam a ter uma reserva de caça. Eles não precisavam mais sair para caçar, porque eles tinham os animais ali junto deles. Além de que alguns animais, como os cães, serviam também para segurança do lugar onde eles estavam, porque os cães, para proteger o alimento e quem os alimentava, acabava atacando outros animais mais perigosos. Quem de nós, um exemplo mais próximo, quem aqui já viu nas ruas, nas calçadas, aqueles cachorros dormindo na calçada, na rua? Porque alguém da rua todos os dias coloca um potinho de comida para ele. Eu já vi várias casinhas de cão na calçada, porque o cachorro era de rua, alguém alimentou em algum momento e o cachorro ficou. Ali ficou tranquilo para ele. Tem cachorro que até defende a casa da pessoa que coloca o alimento para ele. Isso acontece muito. Quando a gente tenta ensinar alguma coisa para um animal, em geral, a gente dá um petisco, né, para retribuir ao comportamento do bicho. Então, isso aconteceu também lá atrás. Inicialmente com pequenos animais, então eram animais de pequeno porte, eram cabras, eram os cachorros, as galinhas, alguns bois, que eram possível eles criarem ali no ambiente em que eles estavam. Então, com a revolução agrícola, com a domesticação de animais, eles passaram então a viver o que a gente chama de sedentarismo. O sedentarismo, que é um outro item que marca o período neolítico, é o fato de que tendo comida e tendo segurança, tendo material próprio num único lugar, eles não precisavam mais viver aquela vida nômade de sair de lugar em lugar em busca desse alimento. Eles puderam se fixar num local, porque nesse local onde eles ficavam, eles plantavam e eles tinham a reserva de caça deles. Então, o risco também que eles corriam, né, saindo de um lugar para o outro para procurar a caça, eles já não corriam mais. Eles não corriam esse risco de ter que matar o animal. Eles só matavam os animais que apareciam para eles mais selvagens. Então, os animais mais selvagens que apareciam, esses sim eles matavam. Mas os que apareciam mais dóceis, mais domesticados, eles começaram a criar, tá? Com esse sedentarismo, podendo permanecer mais tempo no mesmo local, foi possível um aumento da família. E esse aumento da família possibilitou o surgimento dos primeiros povos, porque eles poderiam ficar, olha aqui eu coloquei um desenho para vocês, eles podiam construir a casa deles, plantar a alimentação, os vegetais, os frutos, os animais, e com isso a família ia se popularizando, tá? Então, o que que fica marcado para vocês? Período paleolítico. Ele começa e ele é marcado pelo homem coletor e caçador, então o homem ele precisava caçar para se alimentar, ele coletava tudo que a natureza oferecia para se alimentar e ele tinha uma vida nômade, ele não tinha uma casa fixa, ele não conseguia morar numa região única, ele tinha que migrar de lugar em lugar sempre que a comida dele acabava. E eles usavam como objeto a pedra
lascada, que era um material muito mais simples. O período neolítico, ele é marcado pela revolução agrícola, a domesticação de animais, o sedentarismo e o uso da pedra polida. Então, no período neolítico, o homem passou a plantar para comer, ele passou a domesticar animais para ter uma reserva de caça, ele passou a ficar num lugar fixo onde ele podia criar uma família, onde ele podia aumentar a população, porque ele já não precisava ficar migrando de lugar em lugar, e ele passou a produzir utensílios mais sofisticados por conta do uso da pedra polida, tá? Ele começou a polir os artefatos dele e conseguiu uma ferramenta muito melhor. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o que é o período neolítico e o período paleolítico. Se ficou alguma dúvida, me chama no zap que eu respondo a hora que vocês precisarem, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!